A maioria dos conselhos financeiros são muito pouco concretos e ficam na base daquele guarde dinheiro, invista seu dinheiro em bons ativos e assim por diante. Aqui no canal eu já dei diversas dicas práticas e te mostrei com detalhes como melhorar sua vida financeira. E hoje eu quero te mostrar algo ainda mais interessante. Muito além de te mostrar como você deve cuidar do seu dinheiro, eu quero te mostrar onde que você está numa caminhada para sua liberdade financeira que se divide em 7 etapas diferentes. Inclusive, quero te pedir para comentar no final do vídeo se o passo 7 faz sentido para você. Eu já atendi clientes que queriam muito o passo 7, enquanto outros me disseram que o passo 7 não servia para nada na vida deles. Então eu considero que esse passo 7 seja um nível, né, opcional. Então me comenta se você acha que faz sentido você ter e se planejar para o último nível de liberdade financeira que eu vou citar aqui nesse vídeo. Começando logo no primeiro passo, temos a pessoa, o fecha-mês, né? Aquela pessoa que recebe o salário, paga as contas e mesmo assim fica devendo. É muito provável que essa pessoa esteja atolada em dívidas e não faça a menor ideia de como sair daqui. São as pessoas que evidentemente estão numa situação muito complexa e eu não preciso dizer que é uma situação, né, péssima. Não só na questão financeira, mas também que, cara, avacalha toda a saúde psicológica da pessoa. Porque, né, vai dormir mal, vai ficar preocupado e angustiado o tempo todo. Então, viver nesse sentido de ter uma renda apertada, um custo de vida apertado, e também precisar quitar dívidas que porventura contratou, é bastante complexo. Nesse nível 1 de liberdade financeira, o principal foco é aumentar a renda, renegociar a dívida e tentar partir para o nível 2. Então, o foco aqui não é fazer investimentos, não é ter ali ações, algo nesse sentido. Então, é importante que você entenda que é importante você reduzir o problema, né? Reduzir a sangria, como a gente costuma dizer, e a partir disso você partir para o próximo nível. Eu tenho um cliente com dívidas totais que ultrapassam 500 mil reais e ele me contratou justamente para reduzir os juros da dívida dele, fazer os cortes agressivos de gasto e reduzir bastante a qualidade de vida. Pode ser que isso seja bastante necessário para quem está no nível 1 da liberdade financeira, precisar reduzir um pouco a qualidade de vida e reduzir os gastos. Mas se você me acompanha por aqui, sabe que eu não gosto de sair fazendo cortes na qualidade de vida dos clientes, porque eu não acredito que a organização financeira seja isso. Mas, cara, de novo, nesse caso, não tem como. Você vai ter que reduzir sua qualidade de vida para reduzir seu custo de vida e a partir disso você começar a fechar no 0 a 0. E aqui é importante dizer que a melhor forma que eu vejo de aumentar a renda é buscando uma nova habilidade que gerem dinheiro, né? Fazer renda extra, em especial aquelas que paguem mais rápido, porque você tem pressa para sair desse nível de liberdade 1, né? E focar no crescimento do próprio negócio, pedir aumento ou buscar adicionais salariais, como adicional noturno ou adicional por insalubridade, se você for CLT e tiver essas opções, evidentemente. Se você está nesse nível, não tenha dúvidas que é a parte mais complicada e horrível da vida financeira, mas assim, é mesmo muito ruim, a gente vai precisar ser bastante adulto e ter a maturidade de entender que esse nível, ele não é uma realidade viável, ele precisa ser superado em algum momento e você precisa fazer com que esse nível 1 não seja a sua realidade para o resto da vida. Mas você saindo desse nível 1 e passando para o nível 2, você vai ter o nível do empata a vida, né? Aquele cara do 0 a 0, né? É o cara que recebe um salário bacana, ele paga as contas, mas acaba não sobrando nada. Então ele não tem dívida, mas ele também não tem investimentos. E o fato mais interessante é que a maioria das pessoas está aqui, está mais perto de ir para o nível 1 do que ir para o nível 3. Então, se você está aí com uma boa renda, está fechando no 0 a 0, mas não está fazendo investimentos e não tem dívidas, é muito mais provável que você em algum momento caia numa dívida do que você realmente comece a investir se você não tiver um planejamento prático. Porque aqui, qualquer emergência vai levar essa pessoa a ter dívidas ou estresses muito grandes por conta do dinheiro. Geralmente os relacionamentos ficam mais frágeis, a vida fica bastante tensa por viver no limite, e algumas pessoas aqui também têm dívidas, mas elas já estão mais controladas, então eu costumo dizer que fica no 0 a 0, paga todo o custo de vida, tudo o que precisa pagar, mas não consegue ter espaço para fazer investimentos. Aqui as prioridades são começar uma reserva financeira com qualquer valor, qualquer 100 reais já é possível fazer isso. Se tiver dívidas, mesmo fechando no 0 a 0, é importante quitar elas, reduzir o custo de vida momentaneamente para justamente construir aquela reserva e acabar com gastos invisíveis, como por exemplo streamings, tarifas bancárias, clubes e fidelidades, qualquer coisa que você tenha ali que você não realmente precise. Mas o mais interessante dessa fase é que ela pode ser a mais fácil de ser superada ou pode se tornar o maior pesadelo da pessoa, caso ela regrida, evidentemente, para o nível 1. Então é uma fase como você fica sempre naquela corda bamba, você está sempre com potencial de melhorar sua vida financeira, mas também com potencial de piorar bastante sua vida financeira. E uma maneira de subir de nível é guardar dinheiro automaticamente.
assim que o pagamento cai na conta. Foi exatamente o que eu expliquei na minha newsletter semanal, em detalhes e com números. Então, se você ainda não é inscrito na minha newsletter, eu vou deixar um link na descrição para você se inscrever nela de forma gratuita. Toda segunda e sexta-feira vai um e-mail na sua caixa de entrada para o e-mail que você cadastrar, e aí você consegue ler muito mais conteúdo importante sobre finanças de forma realista. Mas o ponto é que você realmente tem o potencial de começar a guardar dinheiro, e aí você precisa ter estratégias para fazer isso de uma forma inteligente. Vamos para o nível 3 da liberdade financeira, que é onde você começa a pagar suas contas e já tem um certo dinheiro na conta. Você já conseguiu guardar alguma reserva e o seu salário já é evidentemente muito bom. É quando você começa a respirar melhor, você começa a poder aproveitar cada vez mais oportunidades, porque você tem um saldo em conta, você tem um certo valor guardado. Então aqueles imprevistos menores da vida, eles não vão começar a ser um problema para você, e aí você consegue começar a vislumbrar objetivos de curto e médio prazo. Então uma viagem, trocar de carro, comprar um novo carro, né, ou trocar de casa, enfim, você consegue estruturar objetivos e pode também separar uma parte do seu orçamento para gastar sem culpa, com absolutamente qualquer coisa que você queira comprar, fazer ou experienciar de certa forma. Então começa a fazer sentido aqui, nesse nível 3, uma estrutura financeira mais ou menos assim. Você guardar de 50% a 60% da sua renda para os gastos fixos da sua qualidade de vida, até 30% da sua renda para investimentos, como reserva financeira e esses objetivos que eu mencionei antes, de 10% a 20% para os gastos sem culpa. E cara, é muito dinheiro 10% a 20% da sua renda para gastos sem culpas, acredita em mim, tá? Dessa forma você realmente pode gastar dinheiro que é para exatamente isso que ele serve, mas equilibrando o longo prazo com o curto prazo, porque você vai estar guardando uma parte da sua renda e também você vai estar destinando uma parte dela para você gastar sem culpa, que é aquilo de sair no restaurante, comprar uma coisa mais cara no supermercado, enfim, como o que você quiser, né? Aqui também no nível 3 você pode planejar tudo que você quiser de uma forma mais estruturada. Então uma viagem para a Europa, uma festa de casamento mais elegante ou até um roteiro mais interessante pelas praias do Nordeste do Brasil. Assim, aquelas viagens um pouco mais baratas, apesar de que hoje viajar para o Brasil e ir para fora está praticamente o mesmo preço, né? Mas é importante que no nível 3 você comece a ter uma sensação de melhora, né? Então do nível 2 para o nível 3 a sensação de melhora ela é muito interessante. E aí você passando do 3 para o nível 4 é onde você já tem uma reserva financeira pronta. Então o nível 4 ele subentende que você tem uma reserva financeira pronta e você já está realizando alguns dos seus objetivos, só que agora você vai substituir a parte da reserva de emergência por uma reserva de aposentadoria, porque você já terminou aquela reserva de emergência, que está lá numa caixinha do Nubank, num cofrinho do Itaú, etc. Você já está realizando seus objetivos, porque você já é organizado, e agora você começa a investir para sua reserva de emergência. Então você já pode aqui abandonar o chefe chato, você já pode aproveitar uma oportunidade de negócio que porventura surge para você, ou você pode inclusive ser demitido sem perder o medo de ser demitido, e também não precisa ser desrespeitado em qualquer vaga de emprego, você não precisa escolher qualquer vaga de emprego simplesmente porque você não tem dinheiro. Você já tem aquela reserva financeira de 6 a 12 meses e você tem uma tranquilidade para pensar melhor. E sim, somente nesse cenário aqui, nesse nível 4, que você vai começar a estudar ETFs, ações brasileiras, investimentos em dólar e todos os tipos de ativos que fazem sentido para você, que é onde você vai transformar sua reserva de emergência, o valor que você aporta mensalmente, numa reserva de aposentadoria. Então é importante que agora você sim comece a estudar estratégias para multiplicar o seu patrimônio mais rápido, porque não era a sua prioridade antes, né? Aqui também a gente começa a entender que dificilmente você vai ficar sem dinheiro, mas claro, a gente ainda tem o risco da ruína, porque você já aprendeu como funciona o jogo, você já instruiu a sua vida financeira a isso, e também você já entende como que você pode ficar fora do risco da ruína, você já entende onde que você pode perder muito dinheiro. Por isso que é importante você, no nível 4 de liberdade financeira, entender o seu perfil de investimentos e com isso começar bem devagarinho investimentos mais arriscados do que os produtos que rendem só 100% do CDI. Mas, cara, começa gradativamente para você ir sentindo o jogo. Não começa jogando todo o seu dinheiro em ações, todo o seu dinheiro em ETFs ou Bitcoin, criptomoedas, etc. Porque você está muito acostumado a começar a guardar dinheiro em ativos mais seguros e não investir em ativos arriscados. Então começa devagarinho, vai montando uma carteira com um pouco de renda fixa e um pouco de renda variável. Partindo disso, a gente vai para o nível 5, onde você já tem a sua vida financeira praticamente automatizada na sua cabeça, você já aprendeu como fazer tudo isso, seus investimentos já estão rendendo bons valores para você e você pode até gastar um pouco mais sem culpa. Aqui é um ponto de virada muito interessante, porque a gente pode realmente começar a gastar mais dinheiro. Lembra que eu sou muito da tese de você não precisa investir mais do que o necessário. Então, aqui é importante você entender que o seu custo de vida provavelmente vai aumentar. E é natural, né? Só que como você já acumulou patrimônio suficiente para ter um juros sobre juros relevante, isso não é um problema especificamente,
ainda que esses investimentos não cubram sua despesa total. Caso você queira se aposentar com essa carteira de investimentos, caso seja um objetivo para você, você ainda não está nesse cenário. Mas como você já tem uma reserva de emergência, já está realizando seus objetivos e a carteira de aposentadoria está acontecendo, é muito importante que você entenda que esse aumento de custo de vida é natural, tá? Então vamos supor que você tem um custo de vida de 10 mil reais por mês, mas os seus investimentos eles rendem ali 2, 3 mil reais por mês. Já é alguma coisa, mas não vai cobrir todo o seu custo de vida. Aqui começa a fazer sentido aquele papo, né, mais de influencer, de como analisar as projeções para o seu patrimônio, então quanto de renda futura você vai ter dado um aporte mensal e uma rentabilidade, e também algumas coisas muito mais interessantes, como planejamentos tributários, planejamentos sucessórios. Você começa a pensar nesse tipo de papo também. Você também já começa a pensar, aí na parte boa, viagens um pouco mais caras, já pode vislumbrar ali uma classe executiva no avião e pode, claro, ter aquele carro dos sonhos, desde que ele não prejudique o seu aporte mínimo necessário todos os meses. Então, por isso que você vai aumentar sua qualidade de vida e seu custo de vida, porque você já está bastante folgado, você já tem espaço para fazer isso. Então não é um problema você aumentar o seu custo de vida, a sua qualidade de vida. E eu sei que isso parece distante da maioria das pessoas, mas eu posso garantir para você que um planejamento financeiro bem feito faz você passar do nível 1 para esse nível 5 em uns 6 ou 7 anos, sendo bem conservador, tá? Se você quiser se esforçar mais, em 4 ou 5 anos você chega aqui, dependendo da sua renda, evidentemente. Mas é importante você entender que essa distância, ela não é muito grande. E se você falar, pô, Pedro, 4, 5 anos é muito tempo, cara, a pandemia foi ontem, né? E já faz 5 anos, então é um prazo realmente curto. Só para você ter uma ideia, para você ter uma renda passiva de 5 mil reais, você precisa de algo em torno de 1 milhão de reais em investimentos. Então, se você quiser ter uma renda passiva menor, então, pô, sei lá, R$ 1.000 por mês, você precisa de 200 mil reais em investimentos. Isso vai ser importante você saber. R$ 2.000 por mês, você vai precisar de 400 mil reais em investimentos. Se você quiser 3 mil reais de renda passiva por mês, você precisa de algo em torno de 600 mil reais em investimentos. 4 mil por mês dá 800 mil reais em investimentos e, como eu mencionei, 5 mil reais por mês dá algo em torno de 1 milhão de reais em investimentos. Isso considerando um retorno de 0,5% ao mês, que daria algo em torno de 6,17% ao ano. Então eu estou estruturando aqui uma carteira de investimentos que entregue IPCA mais 6%. Hoje nós temos ativos entregando IPCA mais 7, IPCA mais 8, mas né, é uma realidade que não se mantém o tempo essa taxa de retorno tão grande numa renda fixa. Tá? Então, esse valor resgatado que eu mencionei, ele vai ser suficiente para você ter essa renda passiva e ainda corrigir o que ficar na sua conta pela inflação. Né? Então, você não tem uma perda patrimonial real. Você acaba resgatando esse dinheiro, mas o montante que sobra na sua conta ele vai sendo reajustado a patamares acima da inflação em alguns momentos, na maioria dos momentos, evidentemente, mas em alguns momentos ele pode ficar para trás. Passando para o nível 6, a gente chega em um patamar muito mais legal, que para mim é o patamar mais legal de todos, onde você pode simplesmente parar de investir porque você chegou na sua meta final. A sua renda passiva ela já existe, agora é hora, claro, de gastar tudo que você pode gastar. Não é hora de você dilapidar todo o seu patrimônio, não me entenda dessa maneira. É hora de você, sim, ter a renda passiva pagando todo o seu custo de vida. O mais engraçado de tudo é que muita gente chega aqui e acaba tendo a mesma estrutura de gastos que tinha desde o início do processo. Então é muito interessante você entender que a pessoa vai muitas vezes no mesmo restaurante, frequenta os mesmos lugares e tem uma qualidade de vida levemente superior ao que tinha quando iniciou o processo de guardar dinheiro. Então é muito interessante ver que a nossa maneira de consumir ela não muda muito ao longo do tempo. A gente tem uma tendência a uma estabilidade de custos de vida, né? Então é muito interessante que você tenha um limite de custo de vida e isso é uma característica interessante da maioria das pessoas. Aqui, claro, é importante ressaltar que você pode gastar tudo, mas não quer dizer que você deve. Só que você realmente já aprendeu, se você chegou nesse nível de vida, você já aprendeu que isso é uma realidade. E aí, quando você está nesse nível de aposentadoria, carteira entregando toda a renda que você precisa, é interessante que você saiba que você pode chegar no nível 7. Lembra que eu pedi para comentar se fazia sentido para você esse nível 7? Então aqui eu quero saber, porque a gente já escalou 6 níveis de liberdade financeira e esse 7º nível, ele é opcional. Aliás, se você chegou até aqui, se inscreve no canal e deixa o like nesse vídeo para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas e a gente parte para falar do nível 7 de liberdade financeira. No nível 6, você atingiu a sua liberdade financeira em termos de patrimônio. No nível 7, você se prepara para fazer uma transmissão do seu patrimônio. Então você quer deixar uma herança para os seus filhos, para o seu cônjuge, para os seus afilhados, enfim, para as pessoas com as quais você se preocupa. Só que tem muita gente que acredita que esse planejamento sucessório não é importante. Você pode fazer um testamento, focar numa previdência privada, aumentar os seguros de vida, enfim, existem várias soluções para você preparar uma transmissão
de patrimônio para essas pessoas que você escolher. Só que tem quem diga que não vai fazer isso porque construiu tudo ao longo da vida, então os herdeiros que tenham ali o trabalho para se preocuparem com isso, né? Os herdeiros que tenham a sua própria vida. Por outro lado, tem pais que se preocupam muito em deixar dinheiro para os filhos para que eles tenham uma vida financeira mais saudável e consigam, né, alçar patamares maiores de vida, não só vida financeira, mas de realização pessoal depois da partida dos pais. Então, por isso que eu costumo dizer que o nível 7 ele é opcional. E é interessante a gente ressaltar esse ponto, porque olha que dado interessante. O Brasil é o segundo país em transmissão de patrimônio no mundo, só perde para os Estados Unidos. E pouca gente fala disso por aqui, né? Então é importante ressaltar até que talvez o Brasil seja o primeiro. Porque se a gente considerar que nos Estados Unidos vai concentrar toda a parte de pessoas que investem lá, o mundo inteiro investe lá, então o Brasil ficaria em segundo lugar. Isso é o relatório da UBS falando sobre o Wealth Report em 2025. Agora, se você ainda não chegou no final dos níveis e quer começar a escalar essa montanha com um método, né, que faça sentido para você, é importante ressaltar que tem um link na descrição e eu vou deixar um QR Code na tela para você falar comigo e a gente marcar a reunião da sua consultoria. Nessa reunião a gente vai traçar as estratégias que fazem sentido para você subir do seu atual nível e ir até o nível mais alto que você desejar, seja o nível 6, seja o nível 7. E se você chegou até aqui, muito obrigado por ficar aqui. Eu vou deixar também uma playlist na tela para você continuar maratonando o canal e eu vejo você aqui no próximo vídeo.